Olá, pessoal! Vamos fazer então uma revisão de Física 1 para a prova que a gente vai ter essa semana. Bom, para a gente começar a falar de força, a gente tem que lembrar primeiramente das leis de Newton, né? E quais são as leis de Newton? A primeira delas é a lei da inércia, que nos diz que quando a somatória de todas as forças atuando num corpo for igual a zero, o que vai acontecer? O corpo ele vai tender a permanecer parado, se ele já estiver parado, ou se ele já estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. A segunda lei nos fala que a somatória de todas as forças que atuam no corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração desse corpo. E a terceira e última lei nos diz que é a lei da ação e reação, que nos fala o seguinte: se eu tiver uma força atuando sobre um corpo, essa força nada mais é do que ação, eu vou ter uma reação. Como que ela vai acontecer? A reação, ela vai acontecer considerando que a gente tenha o mesmo módulo. O que quer dizer o mesmo módulo? Quer dizer que se eu apliquei uma força, por exemplo, de 2 newtons, a reação vai ser também uma força de 2 newtons. Lembrando, então, que a força é uma grandeza vetorial e sempre um vetor tem 3 características: módulo, direção e sentido. Então, ela tem o mesmo módulo, quer dizer, a mesma intensidade. A direção também vai ser igual. O que quer dizer? A direção, então eu estou apontando nessa direção, a reação também está apontando na mesma direção. O que vai mudar aqui vai ser o sentido. E aí o sentido, sim, vai ser sentido contrário. Por quê? Porque eu estou aplicando, no caso aqui, nessa direção, e a reação é no sentido contrário. Ok? Então, a gente precisa lembrar dessas 3 leis: a lei da inércia, a segunda lei, que é o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Essa daqui é a lei que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas envolvendo força. E a terceira lei, que é a da ação e reação. O que mais que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar de algumas forças que a gente chama de forças especiais, que a gente usa com grande recorrência. Quais são elas? A força-peso. Todo o corpo, desde que ele esteja, né, na Terra, ele vai estar sob a ação da gravidade, então ele vai ter força-peso. Como que a gente calcula? Força-peso é a massa vezes a gravidade. Outra força aqui só complementando com relação à força-peso, lembrar, né, que ela sempre está apontando para baixo. Outra força bastante importante que a gente usa, né, é a força normal. Quando que eu vou ter força normal? Somente quando eu tiver superfície. Então, quando um objeto estiver em contato com uma superfície, considerando que eu vou ter sempre a força-peso direcionada para baixo, a normal vai ser, aqui nesse caso, apontando para cima. Lembrando que a normal, ela sempre forma, né, um ângulo de 90 graus com a superfície. Se a gente tiver uma superfície inclinada, a normal, novamente, vai estar apontando aqui para cima, formando 90 graus com a superfície. Outra força que a gente usa também, a força elástica. Quando que a gente vai ter força elástica? Quando a gente tem elásticos, molas, enfim, objetos que você consegue comprimir ou distender. Como que você calcula a força elástica? Menos a constante elástica, K, lembrando que é a constante elástica, vezes o X, que é a elongação da mola. Então, lembre que o K, ele é a característica da mola, ele diz com relação a o quão dura ou quão fácil é você comprimir ou distender a mola, e o X, a elongação ou a distensão que você consegue causar na mola, certo? Então, vamos resolver um exercício considerando o princípio da força. Vamos continuar aqui, vamos resolver um exercício que trata das forças que estão envolvidas nesse corpo. E o nosso objetivo nesse exercício
vai ser calcular qual é a aceleração que um objeto que está num plano inclinado, ele vai ter, né, qual vai ser a aceleração de descida desse objeto. Então, vamos supor que os dados do nosso problema são que o coeficiente de atrito que a gente tem entre a superfície e o objeto é de 0,4, a massa desse objeto seja de 6 kg, e a gente então quer saber qual que é a aceleração que ele vai ter na descida do plano inclinado que forma um ângulo de 35 graus com a horizontal. Então, sempre para resolver todos os problemas envolvendo força, a gente tem que seguir alguns passos. Quais são eles? Primeiro passo, a gente precisa desenhar as forças que estão atuando sobre esse corpo. Então, a gente tem que vir aqui, olhar para o objeto. Primeira força que eu vou ter, sempre a força peso, apontando para baixo. Além disso, eu também tenho superfície. Se eu tenho superfície, eu vou ter a força normal sempre apontando para cima. Nesse caso, eu também tenho força de atrito. Por quê? Porque o problema me diz que eu tenho um coeficiente de atrito de 0,4, logo eu vou ter uma força de atrito. Sempre a força de atrito no sentido contrário ao do movimento, paralela à superfície, contrário ao movimento. Então, a gente tem essas três forças que estão atuando no objeto. A segunda etapa do nosso processo é analisar se todas as forças estão nas direções que a gente vai utilizar para calcular a soma das forças. Então, olhar se estão todas as forças na direção X e na direção Y. Então, lembrando que quando a gente tem plano inclinado, o que a gente faz para facilitar a nossa vida é inclinar o plano cartesiano. Então, dessa forma, a gente pega o plano X e Y, inclina com relação à superfície, mantendo então a mesma direção. E o que vai acontecer aqui, ó? A gente pode observar que eu tenho a força de atrito na direção X, força normal na direção Y, mas a força peso ela está inclinada. Então, nesse caso, como eu tenho uma força aqui que está inclinada, a primeira coisa que eu faço antes de fazer a somatória é decompor essa força para as direções onde a gente vai considerar que é X e Y. Então, olha só, pessoal, aqui como é que a gente vai decompor a força. Eu tenho a força peso, eu tenho que decompor ela na direção X e na direção Y. Como é que eu faço? Olha só, a direção X é essa direção aqui, ó, mantendo o plano cartesiano. Então, você pega da pontinha da flecha, traça até a direção X. Saindo aqui, então, do corpo até essa posição, aqui a gente vai ter a componente X da força peso. Da mesma forma, direção Y, essa direção aqui vertical, saindo da pontinha da flecha até aqui, a gente vai ter, lembrando que a flecha aqui eu estou me referindo ao vetor, né? Aqui a gente vai ter, então, a componente Y da força peso. Além disso, a gente tem que lembrar que o nosso ângulo de inclinação, ele vai estar aqui, ó, entre a força peso e o PY. Qual que vai ser esse ângulo de inclinação? Vai ser exatamente a inclinação do plano. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ter que escrever como a gente calcula Px e como a gente calcula Py. Então, a primeira coisa aqui, ó, se eu quero calcular o Py, vejam que o Py, ele é o cateto adjacente, o que está com o ângulo. Então, eu preciso utilizar o cosseno do ângulo de inclinação, que é 35 graus. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente está fazendo aqui é uma projeção. Então, eu nunca posso usar só o cosseno. Eu sempre vou ter que utilizar o tamanho do vetor, que é, nesse caso, a força-peso. Então, vai ficar a força-peso cosseno de 35. No caso do Px, ele é o cateto oposto, é o que está sem o ângulo. Então, vai ser a força-peso seno de 35 graus. Agora sim,
eu tô com as 4 forças, na verdade são 3 forças, mas aqui na força peso a gente tem 2 componentes. A partir do momento que você fez a decomposição, agora a força peso já não importa mais, você vai considerar apenas as componentes X e Y. Então, o segundo passo a gente vem aqui, que é fazer a soma das forças. Por que a soma das forças? Porque a gente tem que seguir a segunda lei de Newton, que fala que a somatória de todas as forças atuando num corpo é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente tem as duas direções, então a gente vai ter que fazer isso nas duas direções. Então, primeiro eu vou analisar, vamos colocar aqui, somente na direção Y, tá? Então, só vamos olhar para as forças que eu tenho na direção Y. Vamos lá. Tem a força normal, que está atuando para cima, então ela é positiva. O que eu estou fazendo aqui? Estou somando todas as forças conforme a segunda lei. E para baixo, a gente tem PY. Então, a força PY é negativa, por isso, sinal de menos. Igual, né? Então, somamos todas as forças, massa vezes a aceleração. Aqui nesse caso, esse objeto, ele só está andando na direção X. Então, se ele só está andando na direção X, significa que a aceleração na direção Y é 0, certo? Então, a gente vai ter que a força normal menos o PY vai ser igual a 0. Passando o PY para o outro lado, a gente tem, então, aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, normal é igual ao PY. E como a gente já tinha escrito aqui, PY é peso cosseno de 35 graus. Além disso, como é que a gente escreve força-peso? A gente já tinha visto antes que força-peso é sempre massa vezes a gravidade, tá? Essas formulazinhas aqui a gente sempre vai utilizar na resolução dos problemas. Então, é a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 35 graus. Então, agora, aqui somente substituindo, massa 6 kg, gravidade 9,8 vezes o cosseno de 35 graus, e aí consegue, então, calcular qual que é a força normal. Agora, a gente vai analisar na outra direção, na direção X, certo? Então, o que a gente vai ter na direção X? Olha aqui de novo para o desenho. A gente tem PX, que está na mesma direção de X, está apontando para cá, X também apontando para cá, então ele vai ser positivo, e a força de atrito, ela está no sentido contrário, então vai ser menos a força de atrito, somamos todas as forças, é igual a massa vezes a aceleração, certo? PX, como é que a gente escreve? É força-peso vezes o seno de 35 graus, menos a força de atrito. Também aqui, outra formulazinha que a gente sempre usa, força de atrito é igual a μ vezes a normal, certo? Então, aqui, no lugar da força de atrito, eu vou colocar μ vezes a normal. Pessoal, não esqueçam que eu sempre tenho que colocar o μ vezes a normal, força normal, que vale aqui, você acabou de calcular. Não pode colocar só o 0,4, que está errado. É a força de atrito, é o μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos pegar a calculadora. Para a gente continuar a questão aqui, então vamos lá. Vamos calcular a força normal, 6 vezes 9,8 vezes o cosseno de 35. Aqui, então, a gente encontra que a força normal é 48,16 newtons, certo? Então, voltamos para cá, Força-peso, massa vezes a gravidade, como eu sei disso, porque é a formulazinha recorrente que a gente sempre usa. Seno de 35 menos μ vezes a normal é a massa vezes a aceleração. Então, aqui, massa, 6 kg, vezes 9,8 da gravidade, seno de 35 graus, menos o μ, que o problema te deu, né? Ele vai sempre te dar essa informação, 0,4, vezes a normal, 48,16, é igual a massa
vezes a aceleração. Então, a aceleração aqui é a nossa incógnita. Então, vamos lá de novo com a calculadora. 6 vezes 9,8 vezes o seno de 35. Aqui vai dar 33,72 menos 0,4 vezes 48,16. Então, menos 19,22 é igual a 6 vezes a aceleração. 33,72 menos 19,26 é igual a 33,22 menos 19,26 dá 14,46, é igual a 6 vezes a aceleração. 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. E aí a gente encontra, então, que a aceleração é igual a 2,41 unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente consegue determinar qual é a aceleração. Então, recapitulando aqui, ó, sempre, pessoal, primeiro passo, desenhar as forças. Não fique pensando lá na frente, execute os passos conforme o que a gente tem que fazer. Desenhe as forças, vê se todas as forças estão nas direções que você está considerando. Segundo passo, tem que fazer as somatórias de forças. Como a gente tem duas direções, faz primeiro numa direção, depois na outra direção, ok? Pessoal, então agora para a gente concluir, vamos falar um pouquinho de energia. Então, a gente tem que lembrar que temos 3 tipos de energia. Qual é a primeira delas? Energia cinética. Quando que a gente vai ter energia cinética? Sempre que eu tiver um corpo em movimento, ou seja, que ele tenha velocidade. Como que a gente calcula energia cinética? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Também temos energia potencial gravitacional. Quando que a gente vai ter energia potencial gravitacional? Sempre que a gente tiver altura. Então, lembrar dessa palavrinha aí, altura. Como que eu calculo? Massa, gravidade e altura. E, por fim, a energia potencial elástica. Quando que a gente vai ter ela? Quando eu tenho elástico, mola, enfim, objetos que podem ser deformados, né? Comprimidos ou distendidos. Como que a gente calcula? K, constante elástica, X, elongação da mola ao quadrado, dividido por 2. Lembrar também qual é a unidade de energia. Unidade é Joule, certo? Que a gente representa pela letra J, unidade que a gente utiliza de energia. Também, além das energias, a gente tem que lembrar que existe o conceito, que é um conceito muito importante, que nos ajuda a resolver vários exercícios, que é o conceito de conservação de energia mecânica. Então, antes da gente falar do conceito de conservação de energia mecânica, a gente tem que lembrar o que é energia mecânica. Então, lembrando que energia mecânica é a soma das outras 3 energias, energia cinética, mais energia gravitacional, mais energia elástica, certo? Então, se eu tenho uma conservação de energia mecânica, quer dizer que a energia mecânica que eu tenho inicial é igual à energia mecânica final. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que analisar os problemas olhando para uma situação inicial, onde eu vou somar toda a energia mecânica envolvida, e uma situação final, onde eu vou somar toda a energia mecânica envolvida. Para a gente ver essa questão, vamos analisar então um exercício que é da lista de vocês, que é o exercício do caminhão, que fala que um caminhão, ao perder os freios, ele necessita parar, e para isso ele vai fazer uso de uma rampa de segurança. E ele fala então que esse caminhão ele tem uma massa de 1,2 vezes 10 na quarta quilogramas, ele está com uma velocidade de 130 km por hora. A rampa de segurança, então, essa rampa são as rampas que tem nas estradas para
que quando o caminhão, por exemplo, perca o freio, ele possa sair e não causar nenhum acidente. Ele quer saber qual que vai ser o menor comprimento L para que o caminhão pare momentaneamente, né? Então, quer dizer o seguinte, ele está descendo aqui, ele vai começar a subir nessa rampa e ele vai andar nessa rampa de um certo comprimento L. Quer que a gente determine qual que vai ser o menor L que vai fazer com que o caminhão pare. Então, como que a gente vai resolver o problema? Também, assim como lá na força, a gente tem alguns passos que eu preciso seguir para a gente conseguir resolver o problema. Qual que é o primeiro passo? Eu tenho que determinar quem que é o início e quem é o fim dessa situação, ou seja, a situação inicial, a situação final desse meu problema. Então, vamos pensar o seguinte, o caminhão, ele está aqui prestes a entrar na rampa, então essa aqui vai ser a situação que eu vou considerar como situação inicial. E quando o caminhão estiver na posição mais alta aqui, no caso que ele vai parar, vai ser a posição em que eu considero como fim, ok? Lembrar também que a gente que tem que determinar onde que é a altura, ou onde que é a altura igual a zero. Nesse caso, eu vou considerar, então, a altura igual a zero, nessa posição mais inferior aqui, a posição onde ele vai entrar na rampa. Segundo passo é verificar quais energias que eu vou ter no início e no fim. Então, vamos lá. Pelo princípio da energia mecânica, a energia mecânica que eu tenho no início tem que ser igual à energia mecânica que eu tenho no fim. Lembrando que a energia mecânica, soma das energias, sempre proceder dessa forma. Aqui, energia mecânica inicial, gravitacional inicial, elástica inicial, cinética final, gravitacional final e elástica final. Então, a gente tem que ver o seguinte, na posição inicial, ele está com uma certa velocidade, conforme o próprio problema falou, então ele tem energia cinética. Ele não vai ter energia gravitacional porque ele está na posição de altura zero, então a gente pode cortar esse termo aqui. Também não falou de mol, não falou de elástico, podemos cortar. Agora vamos para a parte final lá da energia. Nessa posição exatamente vai ser a posição onde ele vai parar. Se ele estiver parado, quer dizer que ele não tem energia cinética. E de novo, não falou de mola, então não tem energia elástica. Mas eu vou ter energia gravitacional porque nessa posição aqui ele vai estar a uma certa altura com relação à posição inicial. Então, o que a gente tem aqui é energia cinética, como que eu calculo? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Do outro lado só sobrou energia gravitacional, massa, gravidade e altura. Vejam que eu tenho o termo massa desse lado, posso cortar. O que eu quero encontrar aqui é a quantidade que ele anda em cima da rampa. Mas a quantidade que ele anda vai depender dessa altura. Então, vamos ver o seguinte, que aqui sobrou, ó, velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a gravidade vezes altura. O problema me disse que a velocidade é 130 km por hora. O que eu tenho que lembrar aqui? Que eu não posso usar quilômetros por hora, eu tenho que trabalhar com metros por segundo. Então, fazendo a conversão, né, pegando 130 dividido por 3,6, eu vou ter 36,11 metros por segundo. Então, a gente volta para cá. Velocidade, então, 36,11 ao quadrado dividido por 2 é igual a 9,8 vezes a altura. Esse 9,8 vai passar para cá dividindo, então vai ficar, usando a calculadora aqui, ao quadrado dividido por 19,6, a altura será igual a 66,53 metros. Mas, bem, não é a altura que a gente quer saber qual é o comprimento em cima da rampa. Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente faz
essa construção geométrica aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é algo desse tipo aqui, ó. Onde eu tenho um triângulo, certo? Que o que a gente acabou de calcular é exatamente a altura, que é o cateto oposto ao ângulo de inclinação aqui, que é de 15 graus, e é 66,53 metros. O L nada mais é do que a hipotenusa. Então, a gente tem que ver o seguinte, eu tenho o cateto oposto, quero informação da hipotenusa, então significa que a relação trigonométrica que eu vou utilizar é o seno. Então, a gente escreve que o seno do ângulo, no caso aqui 15 graus, é igual ao cateto oposto, 66,53, dividido pela hipotenusa, que eu não sei, é o L. O L passa para lá multiplicando, o seno passa para cá dividindo, então L vai ser igual a 66,53, dividido pelo seno de 15 graus.